Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 42. Doar é um ato político? Pois é, nesse episódio eu resolvi trazer esse tema da cultura de doação, que é um tema que eu tenho acompanhado e tenho uma visão talvez um pouco distinta de muitos dos atores que estão nesse tema. Digamos que eu tenho uma visão mais crítica. E aí eu coloco o tema desse episódio, doar é um ato político, como uma interrogação. Assim, pode ser, ao invés de uma afirmação. E o que me inspirou a gravar esse episódio é o Encontros Doar, que o Instituto MOL, da editora MOL, faz, né, anualmente. E esse ano eu, né, tive a oportunidade de participar. E o tema do debate era justamente esse, só que era num tom afirmativo. Doar é um ato político, ponto de exclamação. E a minha fala foi numa linha de trocar a exclamação por uma interrogação. Então isso me motivou a produzir esse podcast, deixando sintetizados os principais pontos aqui desse debate e dessa fala. Então vamos a eles, sem mais delongas. Queria morrer de saudade, lembrando, mulher, dos teus beijos. Bom, primeiro então é trocar a afirmação doar é um ato político para uma interrogação. Então, doar é um ato político? E aí, começando a tentar responder essa pergunta, primeiro ponto é, bom, poderia ser um ato político, tem potencial para ser, no entanto, não é de forma automática. E por que não é de forma automática? Eu trago pelo menos 5 pontos aqui. Primeiro porque depende da questão da intencionalidade, da motivação para doar. Então, de fato, há uma intencionalidade de provocar transformações naquela pessoa que está doando, naquela organização e etc. Entra nesse ponto do porquê a tal da discussão de, mas o Brasil, o ambiente normativo não favorece a doação. Então, o incentivo fiscal, por exemplo, para a doação, ampliaria essa motivação nas pessoas. Legal, acho que é um fator de contexto que tem que ser considerado, mas a questão aqui é, então, o que leva as pessoas a doar é porque tem um ambiente normativo, fiscal favorável? Será que é isso que tornaria isso um ato político? Então, acho que essa é uma primeira dimensão. De novo, aqui os 5 pontos não é dizer sim ou não. Não é uma discussão binária, é uma discussão onde eu vou agregando algumas camadas na discussão. Então, a intenção é a primeira. O ambiente normativo fiscal favorece, ok, mas por outro lado ele pode borrar um pouco esse entendimento, essa noção de cidadania ativa, de política do ato em si de doar. Um segundo aspecto aqui é a questão do como, ou seja, a doação como um meio e não como um fim em si. Então, muitas vezes a doação adquire um caráter em si, sendo que a gente precisa encará-la como um meio para se conectar quem tem recurso e quer doar para entidades ou pessoas que estão na ponta precisando daquele recurso. Então, a doação é um meio e não um fim em si. E aqui, nesse meio, o como fazer isso é tão importante quanto o porquê ou o que. Então, aqui, muitas vezes, o como ele é pouco debatido ou se coloca pouca atenção nesse meio, como se faz isso. Então, se eu defendo que a doação tem um potencial de ser um ato político, a maneira como eu faço isso também precisa estar alinhada a essa perspectiva de ato político. Terceiro ponto aqui é a dimensão do que, ou seja, quais são as causas que me conectam as pessoas, as instituições, com demandas da sociedade, com prioridades da sociedade. E aqui muitas vezes a gente vê muitos exercícios de identificação de causas,
muito numa chave da perspectiva pessoal ou institucional. Ah, o que que você gosta, quais causas com as quais você se identifica, tal, e beleza, e isso, em tese, resolve essa questão do que é a minha terceira dimensão. Então, se a gente quer que a doação seja um ato político, a gente precisa ir além desse primeiro esforço de identificação de causas. Preciso trazer no segundo momento contexto. O que eu quero dizer? Se a minha causa é a causa animal, beleza, ok. Mas qual é o contexto dessa agenda no país onde eu atuo, onde eu quero atuar? Faz sentido essa causa? Ela é uma causa prioritária? Se sim, onde ela é mais prioritária? Em que territórios? Para que tipos de organizações? Em que frentes, etc. Então, não é só o lado individual ou institucional que conta na identificação. O lado do contexto mais amplo daquele território, daquele país, também é fundamental. Então, eu preciso conectar essas duas coisas aqui na equação, de novo, tendo em vista que tem potencial de ser um ato político, sempre nessa chave aqui. Quarta questão aqui é o para quem. Ou seja, para quem está se direcionando, né, o recurso de doação. E aqui, bom, eu posso escolher dentre aqueles beneficiários da doação um leque enorme de possibilidades, de instituições a pessoas, né, de pessoas físicas a pessoas jurídicas. A questão aqui bom, a gente escuta muito no setor de que acabam sendo privilegiados, entre aspas, aquelas organizações que estão mais bem estruturadas para receber recursos, para prestar contas, para elaborar projetos e blá blá blá. Ok. A questão será que essas são as entidades que mais necessitam de receber esse recurso? E se eu quero reconhecer o ato político, será que eu reconheço apenas nesse bloco de institucionalidade? E nas outras organizações e coletivos e não CNPJs e pessoas físicas que não têm esse nível de organização? Será que eu não deveria olhar para elas também? Bom, e por último, a quinta dimensão é a dimensão do posicionamento, que bom, devo posicionar, divulgar o esforço de doação que eu faço como pessoa física, como institucional? Isso é parte da minha estratégia? Bom, se aqui a ideia é reconsiderar o ato político da doação, obviamente que sim. Você propagar, divulgar, você de alguma maneira está alinhado a essa perspectiva. A questão aqui ao fazer isso, como eu vou lidar com desdobramentos, questionamentos que vêm daí. Então, se eu apoio, por exemplo, organização de trabalhadores de aplicativo, por exemplo, como é que eu vou lidar com questionamentos que possam surgir a partir daí? Se eu quero apoiar movimento de trabalhadores sem terra, por exemplo, como é que eu lido com questionamentos que possam surgir a partir daí? Então, eu preciso assumir dentro do posicionamento que eu não posso, no primeiro questionamento, na primeira pancada que eu levar, eu mudar de ideia e falar, não quero mais, porque isso dá muito trabalho, gera muita polêmica. Então, assim, ao assumir a doação como ato político, eu também assumo a bronca que virá, o questionamento, advindo dessa opção política, de certa forma, em apoiar determinados grupos, em apoiar determinadas causas, em me engajar com elas publicamente. Então, trago essas 5 dimensões aqui, voltando. Doar é um ato político? Tem potencial de ser, e eu trouxe 5 dimensões que nos ajudam a trazer mais camadas para essa discussão. Quem sabe de bem com o mundo, sem dever nada a ninguém. Bom, e para fechar, eu trago mais alguns pontos aqui para a gente trazer para essa discussão. O primeiro ponto é o papel do cidadão versus a coletividade. Então, bom, eu preciso enxergar que se eu quero que a doação seja um ato político, eu não posso ficar apenas na dimensão individual. Preciso enxergá-la numa perspectiva coletiva.
Então, a doação, né, o esforço de doação precisa se conectar com a dimensão da coletividade, das políticas públicas, né, com um arranjo mais amplo do que apenas o meu olhar do meu recurso ou da minha esforço de doação para esta, aquela ou aquela outra instituição. Eu preciso olhar de forma mais ampla esse setor, que políticas afetam esse setor, como que essas organizações dessa área, dessa causa, atuam, como que eu posso contribuir para a melhoria desse setor como um todo e não apenas, doei aqui, ponto, está resolvido, missão cumprida. Isso é muito pouco se eu quero que a doação seja um ato político, tá? Lembrando sempre dessa chave. Um outro aspecto é, preciso considerar dentro desse olhar de coletividade, reconhecer que sim, existe um ecossistema de doação, existe um mercado de doação, existe um conjunto de atores, de organizações fazendo isso, e ótimo, excelente. A questão é, eu preciso reconhecer que esse ecossistema de doação tem instituições que têm conflitos de interesse, que esse ecossistema, que esse tema, ele vira um negócio em si. Então tem um conjunto de plataformas, tem fundos, tem um conjunto de atores operando essa engenharia da doação. Obviamente, cada uma dessas tem seus interesses, tem seus modelos de negócio. Então, não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo que a gente tem que assumir e perceber que existe isso e saber transitar nesse ambiente. Então, olhar com essa lente para esse ecossistema é também trazer a dimensão política. Tem um conjunto de relações de força entre quem tem recurso e quem utiliza parte desse recurso para movimentar esse ecossistema. Então eu não posso ser ingênuo em olhar para isso e falar, não, tudo é válido, todo tipo de iniciativa é bem-vinda. Não necessariamente, porque por trás dessas iniciativas e por trás do arranjo desse ecossistema, tem um jogo de forças, tem desigualdades institucionais, regionais. Então aqui entra uma discussão importante de ecossistema e trazer uma visão política para ela é parte dessa percepção de doação como um ato potencialmente político. Então, como é que eu democratizo mais os atores que estão nesse ecossistema? Como é que eu o torno mais inclusivo, mais regionalmente presente e por aí vai. Então, aqui tem uma dimensão que é pouco falada e quando se fala desse ecossistema, parece que tudo são flores, tudo é lindo e maravilhoso. Não é bem assim. Como qualquer atividade humana, tem os seus conflitos, tem os seus dilemas e suas contradições. Tranquilo no cochilo da tarde, queria morrer, teu amigo. Ou até mesmo sozinho. Bom, outro aspecto é o lado dos indivíduos, né, das pessoas físicas. Bom, certamente, potencialmente, o indivíduo tem muito mais potencial de abraçar causas chamadas bolas divididas. Temas complexos, temas polêmicos, né, agendas mais quentes. E aqui eu acho que é grande riqueza desse tema, que é o potencial que as pessoas físicas têm para apoiar causas que institutos, fundações, empresas dificilmente fariam ou têm menos propensão a fazer. Então, na medida em que isso é uma realidade, sim, as pessoas físicas têm esse potencial, por outro lado, a gente vê isso ainda acontecendo pouco, porque as pessoas físicas acabam um pouco se espelhando na institucionalidade desse ecossistema de doação. Então, elas acabam reproduzindo esse modelo de operação de compliance, due diligence, prestação de contas e blá 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 blá, que é necessário, obviamente, mas que para uma pessoa física talvez não seja. Eu posso doar um recurso para uma creche que não tem CNPJ, posso doar um recurso para um coletivo que não tem CNPJ, para uma pessoa física. Então, aqui eu acho que tem uma questão, tem uma contradição também que está colocada e que a gente, às vezes, não destrincha tanto essa discussão. Bom, acho que para fechar, lembrar de que, bom, essa agenda está em franca expansão. A gente viu um crescimento dela, doação, de forma geral, com a pandemia. Agora, na pós-pandemia, acho que fica um pouco um questionamento de, bom, e aí?
Era voo de galinha, os recordes, vai se manter num patamar mais alto, né? Tem refluxo desse processo? Como é que se avança nesse sentido? Obviamente que todo mundo é a favor de que a gente tenha uma sociedade mais doadora, né? Que a cultura de doação se permeie por toda a sociedade, obviamente. A questão é eu encarar o processo de doação como um ato político. Aí eu acho que o buraco é mais embaixo, como eu procurei trazer aqui. Acho que tem outros elementos que precisam ser trazidos para o debate que, numa discussão mais ampla da cultura de doação, tem vindo alguns pontos desse debate, mas não sempre, não todos. Então acho que é legal trazer esse tema sob essa perspectiva, ajuda a abrir um pouco mais leques de discussão. Então é isso. Doar é um ato político? Bom, como uma pergunta, uma boa pergunta, potencialmente sim, mas depende um pouco desses vários pontos que eu trouxe. E não tem uma resposta de uma somatória desses pontos dizem que sim ou que não. Acho que é uma discussão mais ampla e mais complexa do que simplesmente sim ou não. Bom, e só para ir fechando aqui, lembrar que existe um movimento cultura de doação, então tem uma galera discutindo o tema e compartilhando referências e tal, bastante rico. Então, acho que é só mencionar aqui essa dimensão. A dimensão política ela não é tão explícita e presente nas discussões, pelo menos do que eu tenho conseguido acompanhar. Mas, de todo modo, quem está buscando saber mais, ampliar repertório sobre esse tema, de um modo geral, fica a referência aí na descrição do episódio. Então, esse é um elemento. O segundo elemento aqui para fechando é ressaltar que existem temas e abordagens que têm emergido com força e acho que isso é uma esperança de debate todo decolonial, da filantropia decolonial, antirracista e etc. Acho muito bacana que isso venha. Ainda não ocupa a centralidade da agenda, mas vem ganhando força, ótimo. Resta saber para onde ela vai desaguar, né, e os seus desdobramentos. E eu ainda sinto falta de, nessa discussão da doação como ato político, de considerar também outras agendas irmãs, vamos dizer assim, da filantropia comunitária, por exemplo, bancos populares. Poderíamos até forçar um pouco da economia solidária. São agendas um pouco laterais nessa discussão, mas que sim, tem bastante a ver com essa questão da doação como ato político. Então é isso, só para fechar com esses adendos aqui finais que eu acho que são importantes. Então, espero que vocês tenham gostado, se cuidem e até a próxima. Acabo morrendo queimado na fogueira das vaidades.